Olá, eu sou Samuel Figueiredo e vejo os destaques do Justiça para Todos de hoje. 2 novos ministros tomam posse no Superior Tribunal de Justiça. Perícia de qualidade e seleção de peritos, assuntos discutidos durante o 8º FONAGEF, o Fórum Nacional dos Juizados Especiais Federais. Os melhores momentos do evento e as mudanças propostas pelos juízes federais é o que você acompanha agora no Justiça para Todos. O Superior Tribunal de Justiça ganhou 2 novos ministros, Marco Aurélio Belize, que veio do Rio de Janeiro, e Marco Aurélio Buzzi, de Santa Catarina. Marco Aurélio Buzzi e Marco Aurélio Belize são magistrados de carreira. Os 2 entram no Superior Tribunal de Justiça em vagas reservadas a desembargadores da Justiça Estadual. Buzzi vem do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, Belize do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. O ministro Buzzi vem do estado de Santa Catarina com uma experiência larga na área de conciliação, que é a grande temática, a grande técnica hoje para a solução dos conflitos apresentados para o judiciário. E o ministro Belize vem com uma grande experiência na área penal, uma área que o Tribunal da Cidadania precisa muito a fim de examinar a macrocriminalidade e, ao mesmo tempo, fazer justiça com princípios de adequação social, da insignificância e tantos outros princípios que envolvem o direito penal. Marco Buzzi, de 53 anos, ocupa a vaga deixada pelo ministro Paulo Medina, que se aposentou. Juiz desde 1982, é atualmente integrante do Comitê Executivo do Movimento pela Conciliação do Conselho Nacional de Justiça e presidente do Comitê Especial para a implementação do Manual dos Juizados Especiais junto ao CNJ. A conciliação é uma grande alternativa para nós resolvermos todos esses casos mais singelos, no civil e no crime, ou seja, causas menos complexas e causas de menor potencial ofensivo, no civil e no crime. O CNJ está desenvolvendo um trabalho excelente também nessa área, né? Está comandando a prática da conciliação por todo o país há mais de 6 anos, né? O movimento pela conciliação está sendo desenvolvido, é muitíssimo exitoso, são estatísticas e números que realmente confirmam esse discurso, né? Não é só um mero discurso. Marco Aurélio Belize tem 47 anos, mais de 25 dedicados à magistratura. Foi nomeado para a vaga deixada pelo conterrâneo Luiz Fux, atualmente ministro do Supremo Tribunal Federal. É especialista em execução penal e direito eleitoral e mestre em direito pela Universidade Estácio de Sá. Saio de um tribunal em que nós julgamos num mês o que recebemos no mês anterior, e venho para um tribunal que eu já pego um gabinete com um acúmulo de cerca de 8 mil processos. Eu pretendo logo me tomar pé da situação e tentar trazer algumas medidas que facilitem o desenvolvimento do trabalho, né, para tentar ser célere, também sem perda da qualidade mínima esperada no Tribunal da Cidadania. FONAGEF. Os participantes do fórum trocaram experiências sobre a atuação da Justiça Federal em todo o país e cada um deu a sua contribuição em busca de soluções para os problemas enfrentados hoje. Com o INSS como alvo da maioria das ações ajuizadas nos Juizados Especiais Federais de todo o país, a prova técnica faz parte da rotina dos magistrados que atuam nestes órgãos. E este foi o tema do primeiro painel apresentado no FONAGEF pela juíza federal Eliana Pajarim Marinho, da 4ª Região. Segundo ela, o maior desafio hoje é manter a qualidade das perícias realizadas nos JEFs. Eu penso que no momento, devido ao grande número de processos que a gente tem, a maior reflexão que os juízes devem fazer é sobre a qualidade da prova que está sendo realizada nos juizados e se resguardar assim que apesar do volume continuar aumentando, a gente continue tendo a realização de provas de boa qualidade. Que se busque através de outras alternativas, como a celebração de convênios
ou mesmo a contratação pela administração de profissionais de boa qualidade para a realização dessas provas na Justiça. Outro ponto em discussão entre os mais de 100 magistrados que participaram desta 8ª edição do FONAGEF foi o sobrestamento dos processos no âmbito dos juizados especiais federais, ou seja, a paralisação dos atos processuais por tempo indeterminado até que haja uma decisão do Supremo Tribunal Federal ou Superior Tribunal de Justiça sobre o tema. As decisões da Turma Nacional de Uniformização foram discutidas pelos juízes federais Ronivon de Aragão, da 5ª Região, José Antônio Savares, da 4ª Região e José Eduardo do Nascimento, da 2ª Região. É preciso evitar que a alternância de componentes, porque o mandato é relativamente curto, 2 anos, cause uma oscilação muito grande de jurisprudência. Então essa hoje é a grande problemática, o grande desafio da TNU para se afirmar como um órgão que tenha autoridade nas suas decisões e sejam observados para os recursados pelos juizados, que se mantenha uma estabilidade de suas decisões, até mesmo por uma questão de segurança jurídica. É preciso que os juízes e as turmas tenham confiança que aquele entendimento que a TNU firmou, ele não vai ser alterado daqui a 2 anos só porque a composição mudou. A força dos precedentes jurisdicionais, a conciliação e a transação em matéria penal e a conciliação nos juizados especiais também foram debatidas no FONAGEF. E para encerrar as discussões, uma revisão dos enunciados produzidos nos últimos anos pelos juizados especiais e um balanço bem positivo. Segundo o juiz Marco Bruno Miranda Clementino, da 5ª Região, muito do que se tem hoje no processo civil brasileiro foi discutido anteriormente no FONAGEF. A contribuição que os juizados deram, especificamente os juizados federais, ao processo civil brasileiro foi inestimável. Muito do que se tem hoje como institutos dos mais vanguardistas do processo civil brasileiro, nós já vimos aplicando há alguns anos, seja por previsão legal a partir de projetos de lei pensados pelos juízes federais, seja através de iniciativas jurisprudenciais, eu diria até audaciosas, mas que vão ao encontro de um desejo da sociedade por uma jurisdição mais célere. Você vai ver daqui a pouco, depois do intervalo. FONAGEF aprova enunciados que vão orientar a atuação da magistratura. E veja também o crescimento da Justiça Federal e a atuação dos jefes na sociedade. Esta é uma pequena fábrica de peças para máquinas industriais. Se é pequena empresa, tem crédito na Caixa. As peças são utilizadas nesta indústria que produz laços de cabo de aço. Se é média empresa, tem crédito na Caixa. Os laços estão nas plataformas de uma das maiores empresas de energia do mundo. E se é grande empresa, também tem crédito na Caixa. Crédito Caixa Empresa, para empresas de todos os tamanhos. No Fórum Nacional dos Juizados Especiais Federais, os magistrados se dividiram em 7 grupos para debater os temas que merecem atenção especial. O resultado se traduz em enunciados aprovados pelo Fórum e que devem balizar e orientar os magistrados no dia a dia. Mais uma vez, as provas técnicas entraram na pauta de discussão. O Grupo 1 defendeu uma perícia de qualidade, a seleção de bons peritos e a agilidade nos procedimentos. Um dos grandes desafios é conseguir o ressarcimento das despesas que os juizados que nós temos com o pagamento dos peritos. Hoje a tabela está um pouco desatualizada dos valores pagos de honorários, a necessidade do ressarcimento do orçamento, cerca de 1/3 apenas do valor que é pago anualmente é ressarcido pelos cofres, pela União ao juizado, pelo INSS, e essa é a grande preocupação dos juízes, que seja mantida a qualidade das perícias que são fundamentais para o segurado, especialmente o segurado que é incapaz para o trabalho e precisa do benefício para poder sobreviver. A oralidade também voltou ao centro do debate no Grupo 4. Para que seja preservado o princípio da oralidade, faz-se necessário que os meios de áudio e vídeo sejam uniformes e que todos possamos ter acesso numa revisão do processo em grau superior. O sobrestamento dos processos no âmbito dos jefes foi o tema do Grupo 3.
A moção nossa é no sentido de oficiarmos, o FONAGEF oficiar, tanto ao Supremo Tribunal Federal quanto ao STJ, ao Superior Tribunal de Justiça, informando o número de processos que estão sobrestados, ou seja, parados, suspensos em todo o Juizado Especial Federal no país, para que eles tenham consciência do número de processos que estão paralisados hoje por conta das decisões de repercussão geral no âmbito do Supremo Tribunal Federal e também as decisões a respeito de matérias repetitivas que estão no STJ. E a revisão da produção jurídica dos juizados especiais federais e dos FONAGEFs mobilizou o Grupo 6. Ao longo desses 10 anos, a gente teve uma importância de justamente repensar várias questões relativas ao nosso procedimento e que sequer existia legislação possível para isso. A importância do FONAGEF é justamente essa, são os juízes pensarem o procedimento, tentando torná-lo cada vez mais informal, cada vez mais célere, de forma que a gente possa prestar cada vez melhor, né, de uma forma cada vez mais ampla, essa parte de jurisdição da Justiça Federal que hoje já comporta um grande número de ações no Brasil inteiro. O crescimento da Justiça Federal e a atuação dos juizados especiais federais foram destaques na fala do recém-possado conselheiro do Conselho Nacional de Justiça, Fernando Torinho Neto. Confira agora os trechos mais importantes. A Justiça Federal cresce e vem crescendo, apesar que deveria crescer mais. Vai crescendo, mas a passos curtos. E daí a necessidade de aumentar o número de juízes, tanto no primeiro grau como no segundo grau. Precisamos de juízes, precisamos de servidores, precisamos de recursos. Os juizados federais da primeira região necessitam de tudo isso. E eu creio que isso mesmo se passa nas demais regiões. É um sacrifício que os juízes fazem da minha região. Nos mutirões itinerantes, nós temos que fazer até 50 audiências por dia. Diz que eu estou matando os juízes. Mas como eles têm uma facilidade imensa de instruir e de julgar, e nos juizados nós não precisamos de decisões longas, decisões com citações, menção a acórdãos. As decisões têm que ser pequenas, curtas, para que seja rápida a justiça. Nós vamos lutar cada vez mais pelos juizados, porque os juizados, na verdade, dentro de alguns anos, será a justiça ideal para todos. Não vai mais existir justiça, aquela justiça comum, com um processo formalizado, demorado, e os juízes federais, juizado especial federal, com a justiça mais rápida. Será uma justiça só, a justiça que o povo quer, a justiça que nós queremos. E a seguir, o balanço dos 10 anos dos juizados especiais federais e a necessidade de novas turmas recursais também foram assuntos que movimentaram o FONAGEF. Você confere daqui a pouco. Esta é uma pequena fábrica de peças para máquinas industriais. Se é pequena empresa, tem crédito na Caixa. As peças são utilizadas nesta indústria que produz laços de cabo de aço. Se é média empresa, tem crédito na Caixa. Os laços estão nas plataformas de uma das maiores empresas de energia do mundo. E se é grande empresa, também tem crédito na Caixa. Crédito Caixa Empresa, para empresas de todos os tamanhos. O ministro Gilson Dipp, do Superior Tribunal de Justiça, participou do 8º FONAGEF e falou sobre temas polêmicos, como a criação de novas turmas recursais e a grande quantidade de processos em tramitação. Confira agora os melhores momentos da palestra. Que os juizados especiais se constituem no braço mais transparente e efetivo do judiciário brasileiro.
Hoje eu tenho absoluta certeza que o juiz federal tem orgulho de ser juiz de juizado especial, ser juiz de turma recursal, ser juiz integrante da turma nacional de uniformização. Nos primórdios dos juizados especiais, logo após a lei, quando foram criados os juizados, quando a Justiça Federal não tinha prédios, não tinha servidores, não tinha instrumental para abrigar os juizados especiais, quando tudo se fazia de improviso, retirando da Justiça ou das varas convencionais juízes, servidores, material, prédios, para que se pudesse ter um funcionamento mínimo para os juizados especiais. A resolução número 6 propunha um plano emergencial de redução de processos conclusos para sentença no âmbito dos juizados especiais, preconizando que houvesse uma espécie de mutirão voluntário ou determinado pelo tribunal naquelas varas mais congestionadas. E nesse provimento a gente dizia varas que tenham mais de 500 processos conclusos. Os juizados especiais, sejam eles juizados adjuntos, sejam autônomos, e que os juízes que dessem esse auxílio seriam juízes que, de preferência, estivessem atuando em juizados especiais, se isso fosse possível, em juizados menos congestionados, ou então de varas federais que pudesse dar um auxílio, e contando esse auxílio, aí sim dito e por escrito, como um critério a ser avaliado por ocasião da promoção por merecimento, e juízes que certamente saíssem de varas menos congestionadas. Nem sempre é possível ter um organograma ou ter uma organização que possa fazer com que todos os ministros da casa tenham noção daquilo que foi ajuizado, não foi ajuizado. Todos nós sabemos que o nosso sistema processual e organizacional é muito deficiente. Isso implica também no STJ. O Tribunal Supremo decidiu que nesses casos caberia, em caráter excepcional, enquanto não criasse as turmas nacionais, estaduais, de uniformização estadual, uma reclamação para o CNJ, para o STJ. E o STJ teve que, com essa decisão, editar a sua resolução número 12, em que faz todo o mecanismo desses processos que lá chegam. Essas turmas recursais terão vida autônoma, terão juiz próprio. Os juízes poderão se dedicar com maior afinco na apreciação dos recursos. Nas turmas regionais, se podendo fazer aquela uniformização regional. E, finalmente, se persistirem ainda dúvidas, se chegue à turma nacional de uniformização. Ninguém hoje neste Brasil julga tão bem em matéria previdenciária como a turma nacional de uniformização. Vale a pena, sim, que os juízes federais, os juizados especiais, as turmas recursais, as coordenadorias regionais deem apoio a esse segmento da magistratura que está renovando o contato direto do juiz
com a sociedade. Ação extrajudicial. Já ouviu falar? Sabe o que representa? Veja agora como ela contribui para reduzir o número de processos na Justiça. A execução extrajudicial da dívida hipotecária está prevista no Decreto 7066, ou seja, as instituições financeiras podem, sem a intervenção da Justiça, cobrar a dívida de um imóvel financiado por elas, caso as prestações não sejam pagas. Somente após caracterizada a inadimplência e a instituição financeira optando pela execução, né, é que ela vai decidir se o fará pela judicial ou extrajudicial. Então, nesse momento, entendo ela optado pela execução extrajudicial, ela vai montar um dossiê igualzinho mandaria para a Justiça. A única diferença é que, ao invés de fazer uma petição ao juiz, ela vai fazer um encaminhamento ao agente fiduciário, né, que é a instituição legalmente autorizada a fazer a execução extrajudicial. Essa segurança jurídica foi fundamental para que o setor voltasse a investir, né? Tanto é que hoje a Caixa, por exemplo, nós financiávamos, no caso do tipo da Caixa, mas vale para o setor como um todo, em 2002 a Caixa financiava em torno de 4,8 bilhões por ano, né? Nós fechamos 2010 com 77 bilhões e vamos romper a casa dos 90 bilhões agora em 2011. Devemos fazer aí em torno de 1.600.000 contratos ao longo desse ano, tá? Isso reflete não só na Caixa, como no sistema financeiro como um todo, né? E o setor da construção civil vive já há algum tempo, por força tanto da estabilidade econômica quanto dessa melhoria da segurança jurídica, né? Uma situação de planejamento a longo prazo, tá? Tanto é que o setor da construção civil foi vital para contribuir para que os impactos da crise econômica mundial de 2008 fossem mínimos no Brasil. A execução extrajudicial acaba aliviando o judiciário brasileiro, já bastante congestionado por causa do número de processos em todas as instâncias. O direito tem se modernizado muito em termos de se baseando em decisões extrajudiciais, né? Um exemplo é o caso da incorporação imobiliária, né? Numa eventual falência do incorporador, né, a comissão de proprietários, né, eles mesmos podem assumir a decisão de, em leilão extrajudicial, vender os bens do incorporador, né, e levantar os recursos necessários para a recuperação do seu capital aplicado ou mesmo da conclusão do empreendimento, tá? Outra questão importante, agora recentíssima inclusive, que está na própria Lei 11.977 de 2009, né, que criou exatamente com aquela ideia de participação comunitária e atendimento a questões sociais, né? Ela criou a figura do uso capião extrajudicial. Então, ou seja, o proprietário de um terreno, por exemplo, pode vir a perdê-lo, né, pelo simples ato da pessoa ir ao cartório e registrar o uso capião, sem qualquer participação da Justiça. Mas nem sempre a situação se desenrola fora dos tribunais. Muitos mutuários, ou seja, quem compra imóveis financiados, recorrem à Justiça para questionar exatamente a legalidade do procedimento. O Supremo Tribunal Federal já enfrentou essa questão e a jurisprudência pacífica é de que o decreto é constitucional, porque nada impede que o mutuário, a qualquer momento, procure o Poder Judiciário, se ele julgar que é necessário. Ele pode recorrer à Justiça, tá? E pleitear em juízo, né, a discussão daqueles pontos em controvérsia. Então não há que se falar em qualquer cerceamento, né, do direito de defesa do devedor pelo fato da execução que se dá pelo meio extrajudicial. No mês passado, a execução extrajudicial voltou ao Supremo Tribunal Federal. Desta vez, numa ação em que primeira e segunda instâncias novamente reconheceram que a Caixa cumpriu corretamente o decreto sem violar a Constituição. A Corte Suprema está analisando o caso. Nós entendemos que
uma eventual decisão pela inconstitucionalidade do decreto 7666, ela vai muito além da simples proibição de uma execução extrajudicial. Ela cria uma insegurança muito grande no setor, tá? Com aquele medo de que não só estaremos rompendo com o ciclo de avanço da melhoria da legislação, mas com o risco sério de um efeito em cadeia de retrocesso. E o Justiça para Todos de hoje termina aqui. Obrigado pela sua companhia e até o nosso próximo encontro.